Deputado, Vossa Excelência se tornou o primeiro deputado paraense da história a ocupar o cargo de líder do PTB na Câmara dos Deputados. Hoje é um dos pilares de sustentação do governo Bolsonaro em Brasília. Quais são os maiores desafios que o senhor já enfrentou lá até o momento? A gente tem sido ali protagonista de coisas novas, a gente tem sido pioneiro de muita coisa lá na Câmara Federal, o PTB e especificamente esse parlamentar. Estamos hoje na Corregedoria da Câmara, primeira vez que há alguém daqui do Estado, alguém do PTB, então também estamos ali abrindo o caminho e agora assumindo essa importante função que é ser líder de um partido que é o partido mais antigo do Brasil hoje em funcionamento, que é o PTB. 70 e poucos anos de história. E lá já enfrentamos muita coisa. Eu já peguei no olho do furacão. Já peguei meus primeiros dias de líder já assinando a ficha de filiação, por exemplo, do Daniel Silveira, que hoje está sendo tão comentado, uma das notícias mais replicadas na internet sobre a prisão do Daniel, a briga dele com o STF, a perseguição do STF contra ele. E nós mantivemos o Daniel com livre exercício de mandato, plenamente, assumindo importantes comissões na Câmara, e isso já tem trazido também um certo atrito, e a gente não se rendeu a isso. Eu não estou aqui questionando mandatos ou leis, mas eu também tenho que prezar pelo regimento interno da Casa, e como corregedor o faço, e como líder do partido o faço. Nós mantivemos Daniel Silveira na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, o colocamos como vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal. Então são algumas coisas que eu digo assim, eu já assumi no olho do furacão, na guerra, mas a gente tem esse tom pacificador, a gente tem conseguido caminhar bem nesse âmbito. O senhor vive isso, como o senhor disse, já estava lá no olho do furacão. Como que nós podemos mensurar essa luta na tentativa de criar leis para desconstruir a família? O senhor vive isso lá no dia a dia? Diariamente. O que acontece? Muitas leis, elas aparentemente são inocentes, são do bem, mas quando você olha as entrelinhas, você vê ali que tem coisas ruins. Então, por exemplo, algum tempo atrás nós tiramos de pauta uma lei que aparentemente boa, mas que de certo modo abriria caminho para clínicas legalizadas de aborto no Brasil. Então a bancada, nesse caso que também faço parte da bancada evangélica, reuniu, forçou, pressionou, tiramos a lei de pauta, está engavetada. Outras leis, como por exemplo sobre a liberação plena do uso de drogas no Brasil, que é a maconha, a plantação e uso recreativo da droga. Então, nós nos posicionamos contra. Existe a questão medicinal da cannabis, que é o canabidiol, que é uma essência muito importante, hoje muito utilizada na medicina, entendemos, mas também entendemos que o mesmo canabidiol pode ser adquirido através de outra planta que não a maconha, que é o cânhamo. E isso faz com que a pessoa possa fazer normalmente, extrair este canabidiol sem que seja um plantio, que na verdade começa medicinal, assim aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Califórnia, e depois vai se abrindo o leque. Depois torna-se recreativo, que o povo precisa relaxar, porque é liberado o consumo de álcool e não pode ser liberado. Então são coisas distintas. O poder maléfico da maconha é terrível para os neurônios, comprovadamente. Isso aí não sou eu quem estou falando, é a medicina, é a ciência que diz. A maconha torna-se a porta de entrada de várias outras drogas. Então são pautas que diariamente nós defendemos a família. Hoje, você que nos assiste, talvez não entenda nos bastidores o que esteja acontecendo, mas diariamente existem deputados que estão lá dioturnamente, dia e noite, prestando atenção nessas leis que querem aprovar, que são leis nada mais, nada menos que vão tentar
desconstruir as famílias. E nós sabemos que um conjunto de casas forma uma rua, um conjunto de ruas forma um bairro, um conjunto de bairro forma uma cidade, um conjunto de cidades forma o quê? Um estado, um conjunto de estado, um país. Mas é o conjunto de famílias que formam uma nação. Então, destruindo uma família, você destrói uma nação. Então, nós estamos lutando, sim, pelas famílias.